É uma frescura que você não faz ideia. Boa noite a todos. Tudo certinho aqui, então podemos começar. Vamos avisar todo mundo que estamos no ar. Lista de transmissão. Prontinho. Queridíssimas, queridíssimos, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Absoluto Podcast. Estamos aos poucos criando um hábito de gravações nos sábados à noite, né? Infelizmente isso não poderá se repetir na próxima semana, porque não vai ser possível, de fato, mas é um privilégio estar aqui na companhia de todos vocês. Programa de anteontem, né? Quinta-feira, palavras um tanto quanto duras, realidade um pouco quanto diferente daquilo que a gente gostaria que acontecesse, faz parte da vida. Eu entendo que fica muito claro para todo mundo que me acompanha que, diferentemente de alguns outros, e a gente vai ter oportunidade de regurgitar isso daí várias vezes, diferentemente de alguns outros personagens que surgiram aqui nesse espaço, o fator financeiro nunca foi preponderante para nós, porque se ele fosse, a gente teria saído do YouTube muito tempo antes. Muito antes. Para nós, o aspecto financeiro, ele nunca foi decisivo para que continuássemos aqui ou não. O que foi azedando a relação entre a MJG dessa figura que se apresenta aqui para vocês e a plataforma são alguns desejos de poder infinito que os caras têm, desejo de controle absoluto sobre a mente, sobre os pensamentos e as opiniões alheias, que é um negócio que eu não admito em hipótese alguma. Então, todo aquele que me conhece sabe que se você quer um motivo para se desentender comigo, você querer determinar como que as coisas vão acontecer ou deixar de acontecer nesse espaço aqui ou em qualquer situação onde eu coloque os meus pés. Eu não faço isso com ninguém, inclusive sequer com a minha filha. Eu posiciono as coisas de maneira imperativa e sem direito de resposta e manifestação. E a gente sabe que o interesse dos caras é financeiro, e mais até do que financeiro, é um desejo de poder infinito. Então, nada mais justo do que tirarmos a MJG e tudo que ela representa para mim, e acredito que para alguns de vocês também, que são clientes queridos, são amigos dessa pessoa, antes até do que deste profissional. E eu tenho certeza que todos aqui compreendem isso muito bem. E para a gente não deixar ninguém assustado nem surpreso, mais uma vez aí mostrando a Branca de Neve, que está sendo usada agora como desculpa para algumas coisas, por esses vagabundos picaretas, eu quero lembrar todos aqueles que são assinantes, então muita atenção. Nesse momento é um comunicado profissional importante. Você que é assinante do Plano Academia que vem aí já há um ano e pouco, né? Cursos, desenvolvimento, você que é assinante do Plano Academia e você que fez a sua assinatura mais recente para o plano #carro. Eu tenho uma informação muito importante para vocês. Eu continuarei disponibilizando conteúdo aqui na plataforma, atendendo e suprindo aqueles que são assinantes desses dois planos
até o final do mês de maio. No dia 1º de junho, os 2 planos serão fechados nessa plataforma. Então você que assina o Plano Academia, mês que vem está garantido. Quer dizer, nós estamos no meio de abril, então, como eu disse, fazendo as coisas com serenidade, sem prejudicar ninguém. Durante o mês que vem, a gente vai determinar para onde vai esse tipo de coisa, algo do tipo um Hotmart da vida, que não o Hotmart, que já nos deu problema e eu não quero saber dessa merda, mas algum outro lugar para onde vamos levar os nossos planos. Não confundir com os planos originais relacionados a test drives e afins, que esses planos eles já são controlados diretamente por mim já faz algum tempo e vão continuar sendo dessa forma. E para esses planos, e provavelmente os outros 2 planos se enquadrem nessa mesma condição, a gente vai utilizar o canal 2, que você vai ver daqui a pouco. Hoje é um sábado de jornada dupla aqui, né? De 2 vídeos. Este, Absoluto Podcast, aqui no canal 1. Na sequência, no máximo 5 minutos, no canal 2, né? Que eu já expliquei faz tempo, ranking de emplacamentos de carros novos na quinzena 1 a 15 de abril de 2022. Então você está me assistindo aqui, aí você tem um tempinho, vai ao banheiro, belisca alguma coisa e a gente volta lá no canal 2 com o ranking. E como eu falei, o canal 2, por ser desmonetizado, ele vai continuar sendo usado por um tempo, até que a gente consiga encontrar uma alternativa eficiente. Tá difícil, não é fácil, os caras eles tomaram realmente conta e você sabe, Vimeo, Dailymotion, esses sites eles são muito precários. Vamos ver o que vai acontecer, mas em termos de planos de assinaturas, em primeira mão estou avisando aqui para vocês, fim de maio, 31 de maio, é a deadline. Então você que assina esses 2 programas, você continuará recebendo conteúdo exclusivo até o fim do mês que vem. Aqui, onde nós estamos. A partir do dia 1º de junho, e é lógico que eu vou explicar antes como que vai funcionar essa transição, ou como diria o Nelsito, essa baldeação, nós vamos para outro lugar com os nossos planos de assinatura. Bem claro, né? E reiterando, algumas pessoas elas adotaram a plataforma como meio de vida, então dependem disso. Não é o nosso caso, e aqui a gente sempre procurou reunir pessoas com inteligência, com qualidade, com entendimento das coisas, para que nós façamos uma comunidade saudável, onde podemos compartilhar os nossos conhecimentos com bastante alto nível, né? E isso é algo que eu não abro mão. Então a nossa postura daqui para frente, e eu já estou praticamente decidido com o que será do canal 1 depois, não tem nada a ver com questão financeira. Não tem nada a ver com o número de pessoas, porque os mais afoitos, os abilolados, aqueles que tiveram problema com a gente e foram bloqueados aqui porque não são bem-vindos, idiota aqui nunca foi bem-vindo, podem estar felizes achando que MJG está mais forte do que nunca. Nós estamos simplesmente desvinculando a nossa marca, que é um negócio muito sagrado para nós. Não sei se existe a palavra sagradíssimo agora, acho que eu forcei a barra, mas enfim. Nós estamos desvinculando uma marca que para mim é um projeto de vida.
Não é uma empresinha que você abre hoje, fecha amanhã e reabre na segunda-feira com outro nome em outro lugar. Como muitos postos de gasolina corruptos, né, faziam isso aqui em Bauru, era uma prática recorrente. O cara tinha o posto fechado por vender combustível adulterado, dali um pouquinho de tempo ele abria com uma outra razão social. MJG não é isso, entende? E nós não vivemos de YouTube por vários motivos. Principalmente pelo fato de que eu sabia desde o começo que da maneira como eu me apresentava, isso não ia dar certo. Eu não ia conseguir viver disso falando a verdade num país, e você vai ver um slide aí que eu encontrei num intervalinho aí de 15 segundos um brazuca que eu falei ontem. O brazuca é um povo tão de merda que ele tem prazer em pagar mais caro nas coisas. Marcelo, não é possível isso que você está falando. Você vai ver daqui a pouco como é possível. E eles falam isso com a cara limpa, sem constrangimento nenhum. Boa noite para o meu grande amigo Jonathan. E, como sempre faço, aquele que é o primeiro a deixar o seu boa noite, através do Jonathan, eu deixo todos abraçados aí. Lembrando, esse vídeo não vai ser muito extenso, porque na sequência, lá no canal 2, vou quebrar o galho, hein? Sou macaco gordo, mas vou quebrar o galho daquele que ainda não se inscreveu e ainda não ativou o maldito sino das notificações. youtube.com/mjg2tv. Então, você que está aqui me assistindo, daqui a pouco, lá no canal 2 tem o ranking, uma quinzena mais uma vez exótica, algumas coisas acontecendo e a gente precisa fazer aquela nossa costumeira análise de maneira profunda, de maneira tranquila, e vamos fazer lá. Então, você que ainda não se inscreveu, muita gente tem feito inscrição, o canal 2 vive um novo boom de assinaturas, né? Muito obrigado a você que já fez essa migração. Para você continuar me vendo falar de carro, você vai precisar fazer essa migração, tá? Mas muito legal. Ele que foi criado em dezembro de 2017 e que é um sucesso, é um espaço de convivência. A nata da nata foi para o canal 2, então muito me orgulha isso daí. Gente, continuando aqui então, já dado o recado, assinantes do Academia, assinantes do hashtag Carro, tem até o final do mês que vem conteúdo disponibilizado aqui na plataforma, como sempre foi. A partir de 1º de junho, a gente não vincula mais a nossa consultoria a essa plataforma, tá? Vamos também mandar e-mail, fazer todo aquele aparato que vocês estão acostumados. Preparados aí? É curto, é rápido, mas para quem ainda pode ser que tenha alguma dúvida daquilo que eu falo, evidentemente que eu não conheço e duvido que alguém conheça em profundidade suficiente para fazer essa afirmação, mas eu não tenho dúvida que o brazuca médio é um dos povos mais nojentos, mais imbecis, mais indigentes da face do planeta Terra. O contexto aí é o seguinte, logo após o anúncio dos reajustes da gasolina, que curiosamente aqui em Bauru City, nenhum posto se atreveu a oferecer a gasolina comum a 7 conto, a 7 querosene o litro. Os postos que cobram mais caro a gasolina comum fazem aquele 6,999. Aí gasolina aditivada, gasolina Podium, evidente que tem preços diferenciados, mas a gasolina comum ninguém ainda foi capaz, teve a cara comprida de colocar o preço na casa dos 7 querosene o litro. E houve aí uma reportagem, se eu não me engano, nem sei que canal de televisão é esse, eu, não por intelectualismo barato, mas acho que é a Bandeirantes, fez uma reportagem lá em Manaus, e aí foi entrevistar um brazuca,
ao volante do seu automóvel, muito resoluto, onde ele teve a oportunidade de dar a sua opinião sobre aquele aumento, que muita gente ficou indignada, mas que também a indignação do Brazuca, ela dura pouco, né? Hoje, por exemplo, nós tivemos que fazer uns deslocamentos aí na parte da manhã, na região central da cidade, e o trânsito caótico, bufando, a indignação do idiota brasileiro dura muito pouco. Ele fica indignado, ele põe a sua camiseta canarinho, uma camiseta de merda também, por sinal, ou de alguma empresa de quinta categoria que utilize isso também. Ele põe uma bandeirinha, mesmo que seja de ponta cabeça, né, com ordem em progresso invertido, mas ele quer mostrar a sua indignação. Dali 2 ou 3 dias, ele já entra no fluxo normal da sua própria indigência. Boa noite aí para o querido William. E aí ele volta a encarar tudo como normal. Se amanhã ou depois, ainda esse ano, o combustível chegar a 10 querosses o litro, a felicidade continuará a mesma. Então eu quero que vocês vejam o que é um Brazuca em estado puro, tá? Vamos lá, prepara aí, respira fundo que o negócio o bagulho aqui sempre louco, né? Você sabe disso. Vamos lá. É quase R$8. Em Maués, R$ 8,50. Apesar do aumento, este motorista surpreendeu a reportagem. Aliás, essa figura aí, evidentemente que quando você participa de um debate, apesar de que você vai debater o que com uma pessoa dessa, mas quando você participa de um debate, você precisa muitas vezes ter o cuidado de não concentrar os seus argumentos para tentar desqualificar mais a pessoa do seu interlocutor. Então, eu não vou fazer aqui comentários sobre a lata do cidadão, que é uma latinha bem estragada, mas vamos tentar concentrar, vamos fazer poucas piadas quanto a isso. Para muita gente também posso não ter uma lata que seja grande coisa, mas acho que num comparativo eu ainda tenho relativa vantagem, relativa margem à frente. Mas vamos tentar nos concentrar no que ele fala e eu vou tentar aqui ser profissional na minha análise. Já respirou, né? Então, aguenta firme aí. Disse que pagaria até R$10. Olha, eu particularmente, nunca quando eu venho abastecer meu carro, eu vejo o preço de gasolina. Quem tem de se preocupar com o preço da gasolina é quem trabalha com Uber. Fica difícil, né? Ou então quem não tem dinheiro para abastecer. Quem tem dinheiro não se preocupa. Muitas vezes, cara, eu já deixei claro para os meus interlocutores. Eu vou tentar aumentar o volume aqui, porque eu acho que eu deixei no volume baixo. Não sei se vocês estão ouvindo bem. Eu já deixei muito claro para os meus interlocutores que um dos tantos motivos pelos quais se paga mais caro aqui em praticamente qualquer produto é esse esnobismo jeca, né, do brazuca médio, essa coisa imunda que o brasileiro tem de ser estúpido, de achar que você pagar mais por alguma coisa reflete um status. Porque isso é o brazuca. E eu falo para você e repito, aquele que tem alguma dúvida sobre isso deve dedicar um tempinho na tua vida, frequentar concessionários e lugares do tipo, para você ver gente que não tem onde cair viva, tentando demonstrar um esnobismo, uma autossuficiência, uma coisa, sabe, aquela coisa rastaquera, imunda, que só é um país imundo. Não, eu posso. Então foda-se se está caro. Está caro para quem não tem dinheiro. Entendeu? Vamos assistir de novo? Vamos lá. Olha a carinha do cidadão, um ricaço, né? Certamente um magnata lá da região. Certo, e aí, tá bom esse valor? Ótimo, por mim pode chegar até R$10. Entendeu? Se não entendeu, vai ver de novo. É quase R$8. Em Maués,
R$ 8,50. Apesar do aumento, este motorista surpreendeu a reportagem e disse que pagaria até R$ 10. Olha, eu particularmente nunca quando eu venho abastecer meu carro, eu vejo o preço de gasolina. Quem tem de se preocupar com o preço da gasolina é quem trabalha com Uber. Fica difícil, né? Ou então quem não tem dinheiro para abastecer. Quem tem dinheiro não se preocupa. Quem tem dinheiro não se preocupa. Quem tem dinheiro não se preocupa. Se você conhece alguém verdadeiramente bem de situação financeira na tua vida, você pergunta para uma pessoa dessa se a pessoa adquire esse snobismo na hora que vai abastecer o seu veículo, até de repente por uma cautela, não sei, eles não mostram o veículo da fera aí de maneira suficiente para a gente saber qual é o veículo, o que também não muda o argumento. Tanto faz se é um veículo de entrada ou se é um veículo de relativo luxo, o raciocínio é o mesmo, a lógica é a mesma, e eu vou dizer aqui uma coisa que você se acostumou a me ouvir falar nos últimos quase 7 anos, e você que quiser me ouvir falar sobre isso, sobre carro, você vai fazer a sua inscrição no canal 2 também. Aqui a gente está na reta final, é o Last Dance, mas não vivemos a merda imunda de país que vivemos por acaso. Então, parabéns. E assim, vamos mudar de slide, que isso daí daqui a pouco vai derreter meu monitor aqui com tamanha beleza, né? É bicho feio. Certo, e aí, tá bom esse valor? Ótimo, por mim pode chegar até R$10. Tá? Então, entenda que nós vivemos esse chiqueiro por causa disso. Você que respeita o seu dinheiro, você que precisa trabalhar para ganhar o pão de cada dia, né? Que tal? Mas não pensa, por que você não precisa ofender o rapaz? Porque ele não está sozinho nessa linha de raciocínio. Você não fica aqui pensando que é um episódio isolado, é um cara qualquer numa cidade escrota no fim do mundo. Isso daí tá cheio onde você mora, onde eu moro. É a coisa mais normal do mundo, é o que eu falo. O indivíduo que ele mede o outro por aquilo que supostamente um tenha e o outro deixa de ter. Isso é o lugar onde nós vivemos. Volto a dizer, você que tem a oportunidade de realizar o êxodo, de ir embora desse lugar, e você não faz, você está jogando errado. E esse país jamais, porque assim, muitos articulistas, etc. e tal, eles condenam a parte política brasileira como se esses deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, presidente da República fossem figuras que de repente tomaram de assalto, literalmente, né? Literalmente, tomaram de assalto as câmaras municipais, estaduais, a Câmara Federal, o Senado Federal. Bota na tua cabeça o seguinte, isso daí é uma representação do que é o povo brazuca. Então, inclusive, em média, se eu não me engano, nas últimas eleições, houve uma renovação, uma taxa de renovação da ordem de 50% dos parlamentares. Responda para mim, em que isso melhorou alguma coisa? Então não se iluda, isso é Brasil. E o lindão aí, ele não é um cara isolado, um cara que está viajando. Insisto em dizer, é muito comum quando você vai ao concessionário
e você participa de um processo de tomada de decisão, de fechamento de negócio, você verificar esse tipo de coisa. Então, um veículo lixo, como o Kwid, por exemplo, que custa mais de 60 mil querosses atualmente, quando vendido novo, isso é luxo para essa galera. Ter carros usados cada vez mais caros é luxo para essa galera. Este é um país que não tem a menor perspectiva, tá? Então não se iluda. E a gente vai terminando por aqui o Absoluto Podcast número 14, agradecendo a todos pelo carinho da audiência e lembrando que daqui no máximo 10 minutos, são 8h26 ali no meu, é isso mesmo? 8h27. Então vamos lá, às 8h35 eu vou mandar o link para os assinantes do grupo, para os assinantes da lista de transmissão, e você que já está inscrito no canal 2, corre lá, ativa o sininho das notificações, que daqui a uns 7, 8 minutos teremos o ranking brasileiro de emplacamentos da quinzena de 1 a 15. Mas o vídeo vai ser privativo para aqueles que tanto faz o preço da gasolina, se for dezão. O que é dezão? Limpa a bunda com dezão. Grande abraço em todos. A gente se vê daqui a pouquinho. Até!